Olá, minhas amigas, meus amigos. Mais um programa Viva Mais Feliz com o Dr. Sato. Agora estarei entrevistando a secretária de saúde do município de Jandira, Gabi, carinhosamente chamado, como Gabi. Mas ela é enfermeira, com grande capacidade técnica, com grande capacidade de relacionamento com as pessoas e está trazendo hoje algumas respostas que de repente as pessoas possam entender melhor qual é o significado de um especialista, de outro especialista e o que o especialista precisa para fazer um diagnóstico, como por exemplo, alguns equipamentos avançados, equipamentos mais simples, para que ela possa dar condições para os especialistas fazer um diagnóstico precoce, rápido e preciso. Tudo bem com você, Tudo Gabi? bem, doutor. Gabi, esses dias você auxiliou, elaborou, trabalhou, olha, e eu fiquei sabendo que, inclusive, até auxiliou na pintura das paredes do centro de diagnóstico. Isso é uma coisa surreal, né? Porque na maioria das vezes, muitas vezes, as pessoas que trabalham com o serviço público, elas deixam, assim, a empresa fez o contrato e tal, mas você muitas vezes pegou, eu mesmo presenciei, às vezes no final de semana, fora do horário de expediente, você pegou, colocou lá a mão na massa, foi lá fazer pintura, arrumar o armário, arrumar calçada, arrumar... Puxa vida, viu? Olha, diferenciada, hein? Obrigada, doutor. Qual é o significado desse centro de diagnóstico e de especialidades no município de Jandira, no nosso município, vamos dizer assim? Sim, para dentro do município foi uma grande evolução, uma conquista, o centro de especialidade, porque ele abrange toda a população. Nós já temos 19 especialidades dentro dele. Com isso, a população não precisa sair de dentro do seu município para poder estar indo em outros municípios, poder passar em consultas com os seus especialistas. Então, isso ajuda, tanto no deslocamento dos pacientes, quanto na abordagem, na humanização. Nós temos muitos pacientes idosos que precisam de passar em alguns especialistas, como o reumatologista, o geriatra. E isso é uma facilidade, uma comodidade para o paciente, é um acolhimento que nós estamos dando para o munícipe. Olha, nesse aspecto veio a calhar algumas situações. Há pouco tempo eu entrevistei a doutora Denilda em relação a algumas doenças que hoje a sociedade está enfrentando. Sim. Por exemplo, o autismo, E o autismo, para fazer esse diagnóstico, existe uma condição multidisciplinar para fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce fizermos, e com certeza o tratamento, o acompanhamento, a orientação, a família vai ficar mais satisfeita, a família vai ter mais conhecimento e, consequentemente, a família vai viver mais feliz Sim. naquele meio. E qual é a especialidade que está diretamente ligado, além dos outros equipamentos multidisciplinares, qual é a especialidade que está ligado diretamente? Você pode explicar isso para a população? Nós, como médico, enquanto médico, entendemos perfeitamente. Agora, você, além de secretária da saúde, você é enfermeira e também, além da enfermagem, você tem conhecimento técnico e também está diretamente ligado à população. Qual é a mensagem que você passaria para a população para que ela tenha o entendimento desta especialidade? Sim. Hoje nós temos dentro do centro de especialidade o neurologista pediátrico, o psiquiatra infantil, que atende as crianças, que é necessário para poder fechar o diagnóstico do autista, não somente as duas especialidades, mas para iniciar. Hoje nós já atendemos, o neurologista infantil já atendeu 658 crianças. Então ele faz essa abordagem, faz esse acolhimento com as crianças e ele encaminha para poder estar fazendo outros tipos de exame complementar, porque para o autista, para a gente fechar o diagnóstico de autismo, precisa de uma equipe multiprofissional. Mas o inicial é o neurologista e o psiquiatra.
sem esses dois profissionais, a gente não consegue começar o diagnóstico precoce dessa criança. E juntamente, nós temos em Jandira a ecoterapia. A ecoterapia, ela ajuda a criança, ajuda o autista, não só as crianças que têm autismo, mas outras patologias, a desenvolver a questão da postura, a desenvolver a questão da dicção, ela começa consegue ter mais confiança. Então, nós temos relatos de várias mães, como a abordagem e como depois que as crianças entraram na ecoterapia, como elas estão conseguindo desenvolver melhor. Então, assim, hoje nós já conseguimos dar isso para a população, já conseguimos acolher a população nesse sentido. Nossa, que bacana. Puxa vida, essa ecoterapia nós abordamos também com a doutora Denilda, demos uma pincelada sobre a ecoterapia, mas nós vamos voltar lá. Percebi aqui a grande importância da especialidade neurologia infantil, psiquiatria infantil, que são dois grandes pilares para que possamos fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico bem assertivo e também informar a família, no caso os pais, as mães, sobre o diagnóstico e orientar. Antes, porém, disso, outras secretarias, outras instituições deverão realmente, nesse caso, participar desses momentos, no caso, porque hoje em dia as crianças ficam diretamente nas escolas, desde o berçário, desde os 6 meses de idade, as crianças já, por quê? A maioria das mamães trabalham, os papai trabalha, os avós estão trabalhando, então as crianças são acolhidas na instituição da educação, que vai desde o maternal até o 6º ano da escola e assim por diante. Então, neste intervalo em que a criança convive nas escolas, a orientação dos educadores, dos monitores, é muito importante. Sim. Se elas detectar alguma coisa diferente da maioria dos bebezinhos, da maioria das crianças, elas já têm a condição através do relacionamento com a Secretaria da Saúde, onde hoje tem essas especialidades específicas, que é a neurologia infantil, e também outras funções multidisciplinares, né? No caso, enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogos e assim por diante. Mas, basicamente, como nós estamos falando de centro de especialidade, neurologia infantil. Aí, a Secretaria da Educação já entra em contato direto já para fazer se existe o diagnóstico ou não. Sim. E aí, evidentemente, se fizer o diagnóstico, o tratamento mais adequado. Eu estava conversando com a profissional, a doutora Denilda, sobre esse diagnóstico, que hoje tem aumentado. Eu tenho a impressão que o índice de diagnóstico de autismo tem aumentado na sociedade. Como é que você enxerga isso, esse aumento? É por esse mecanismo que existe hoje, o meio mais fácil e que nós precisamos incentivar isso, ou seja, ter essas especialidades para fazer o diagnóstico, ou você acha também que existem outros fatores que fizeram que tivesse esse aumento de índice de autismo na sociedade? Doutor, eu acho que o aumento do autismo, ele teve esse aumento por causa da nossa vida moderna. Então, hoje, nós comemos mal, dormimos mal, as mães, né, eu falo na questão da mãe, né, na gestação, então, assim, eu acho que é a parte bioquímica, né, começa desde o ventre, então nós mudamos o modo de viver, né. Realmente encaixou com o que a doutora também tem essa visão, essa orientação. Puxa vida, mas depois continue, por gentileza, porque as pessoas têm que saber disso. Então, quando a gente pensa nos pais, nos nossos avós, eles tinham uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, eles conseguiam dormir mais horas, eles tinham uma alimentação mais saudável, sem conservantes, sem agrotóxicos, tinha uma qualidade melhor.
E hoje, no mundo moderno, vamos dizer assim, nós comemos muito fast food, comemos muito comida conservada, que tem conservantes. Então, a qualidade de vida, a qualidade do sono, o estresse, a poluição, creio que tudo isso ajuda, prejudica, na verdade, né? Prejudica a gestação, prejudica... Então, assim, a futura mãe, ela já tem uma saúde mais prejudicada, e o pai também. Né? Então, você tem uma vida carregada, uma vida sobrecarregada. Então, eu creio que o aumento do autismo tem isso, tem o modo de vida, né? A nossa correria do dia a dia. Então, eu acho que isso prejudicou bastante. É o mundo moderno. O mundo moderno. E eu gostaria de acrescentar nesse mundo moderno, assim, eu creio que o capital, eu não estou falando que isso é minha posição, se eu acho... O social é importante, é importantíssimo, mas é que as pessoas estão dando muita importância ao capital. Sim. Hoje, por exemplo, vou tomar por base eu. Não vou classificar as outras pessoas, viu? Eu. Hoje, na hora do almoço, olha o que eu comi. Eu fui num restaurante de uma amiga lá no bairro de Jandira, chamado Bairro do Fátima. Aliás, um restaurante maravilhoso. Até fazer uma propagandinha dela. Mas eu poderia fazer ali mesmo uma refeição diferenciada, como era nos moldes lá na roça. Eu poderia preparar ali uma saladinha. Sim. Né, preparar uma saladinha, tal, para poder... Uma salada colorida, né, e colocar isso dentro do meu ventre. Em seguida... um carboidrato nas medidas e carboidrato diferenciado, no caso seria o arroz, né, uma quantidade correta de arroz e uma quantidade correta de feijão, que tem, além do carboidrato, tem aquelas fibras e também tem os nutrientes que o arroz não tem, alguns em grau maior, por exemplo o ferro, Sim. que no arroz não tem tanto quanto tem no feijão, e assim por diante. E alguns outros elementos que um complementa o outro e faz isso daí. E em seguida, ao mesmo tempo, uma proteína diferenciada. Né? Vou fazer uma proteína, um pedaço de bife, ou um ovo, ou um peixe, depende do cardápio ali que a pessoa... E tem tudo ali para a pessoa se servir. Mas o que acontece comigo? Batata frita. Olha o que eu coloquei no prato. E é gostoso. De cara, coloquei um punhado de batatinha frita ali, que é uma delícia, né? Sim. Já está errado, assim... Já fui lá com um punhadão ali. Peguei um pedaço de lasanha acho que era lasanha, de frango, né? E coloquei ali a lasanha. Aí, do outro lado, ela estava colocando ali aquele frango com... Eu gosto de frango com quiabo, essas coisas, né? Um frango temperadinho ali. Aí peguei um pedaço daquilo que... Já peguei um pedaço de frango... parmegiana lá de frango, lá, alguma coisa assim. Aí peguei também outro pedaço de frango. Completamente errado. Mas eu comi com o quê? Comi com os olhos. Sim, comida bonita. Entendeu? Eu comi com os olhos e está errado isso. Eu devia ter feito isso que eu falei. Né? Uma salada colorida. O que é uma salada colorida? Lá, o verde, o alface com fatias de tomate. Aliás, uma hora nós vamos falar sobre isso aí. Que o tomate faz muito bem para os homens também, viu? É beta-caroteno, né? Tem lá produtos chamados xantinas que evita, né? Trabalha na saúde da próstata, viu? Então, eu podia fazer isso aí, uma salada colorida, carboidratos, proteínas e tal, e não ingerir líquido durante a alimentação. Ingerir líquido 15 minutos antes, uma quantidade correta, pouca quantidade, e meia hora depois da refeição. Mas não, lá, até nem vou falar a marca do refrigerante, né, que as pessoas já sabem, ela é escura, é uma cor escura, que espuma legal, vem numa garrafa de vidro, que é uma delícia, né? Mas é com os olhos, tá se alimentando com os olhos e errado. Eu errei. Está errado a alimentação desse jeito. Mas aí é o seguinte, por isso que é o tripé da questão de viver feliz, com mais alegria e tudo, é um dos tripés isso, que a secretária acabou de falar. Alimentação. Alimentação adequada, alimentação correta, no horário correto, na quantidade correta, e, enfim, com todos os nutrientes balanceados que têm condições para isso, porque
do jeito que eu comi hoje errado ali, pela quantidade e o valor, eu poderia ter gasto bem menos com qualidade. Sim. Né? Então, tem tudo a ver. Então, é alimentação, quantidade, qualidade e os horários. Uma boa hora de descanso, que é de cada um, o sono em média para as pessoas 8 horas, tem gente com 6 horas, tem certas doutoras aí que dormem só 5 horinhas e está satisfeita com isso. Eu não entendo o que é isso e me atrapalha um pouco também. Mas tudo bem, cada um tem o seu tempo. Sua rotina, né? Sua rotina de sono, de descanso, perfeito. E também, fora isso, atividade física adequada, conforme a idade, conforme a constituição física e conforme também o tempo que a pessoa tem de vida. Né? Não é de um garoto, não é a mesma da minha idade, não vai fazer a mesma atividade física, são diferenciados. Então, esses 3 grandes pilares para a qualidade de vida e uma vida mais feliz. Mas e fora essa especialidade neurologia infantil, existem outras especialidades? Parece que são 19 especialidades. São 19 especialidades, 19 doutor. especialidades Isso. E com ultrassonografia aqui vamos trabalhar com a parte de medicina fetal, seria 20. Existe alguma especialidade de relevância para que nós possamos deixar as pessoas mais tranquilas do ponto de vista de saúde e também de buscar a felicidade e a sociedade ficar cada vez mais feliz? Sim, doutor, assim, todas as especialidades elas são importantes, né? Hoje eu vejo a parte de endocrinologia, que é muito importante hoje dentro do município, devido à quantidade que nós temos de pacientes hipertensos e pacientes diabéticos, né? Infelizmente, hoje, o descontrole da diabetes e da pressão alta tem a ver com o nosso estilo de vida, porque as pessoas não realizam atividade física, as pessoas não fazem uma dieta balanceada, porque realmente é difícil. Então, hoje, a gente encosta muito na medicação, então a gente acha que a medicação vai fazer um milagre. E a medicação, ela é super importante, mas juntamente com a qualidade de vida. Então, hoje nós estamos com o endócrino, que é importantíssimo para as doenças, né, pré-existentes, como a diabetes e hipertensão, o reumatologista, os pacientes mais idosos, né, que nós temos uma fila, que já, assim, graças a Deus já tem bastante gente marcada. Nós temos a parte de ginecologia, já dentro do município também, que atende todas as mulheres. Vamos lá, doutor, nós temos muito... o oftalmologista. Não pode esquecer de nós homens, né? Sim, isso, Inclusive, eu estava lendo no dia da inauguração do Centro de Especialidades, eu estava lendo que urologia ficou lá por último. Urologista, puxa vida, nós homens, nós temos que ser, você sabe, ter um pouquinho de olhar voltado para nós homens também, que é importante, apesar que precisamos estimular cada vez mais, que ainda existe aquele preconceito, né, do homem. Mas já tem bastante homens que, sabe, por si, espontaneamente, eles procuram os médicos para fazer a sua, entre aspas, né, a sua prevenção, a sua saúde, né, buscar a sua saúde. Os jovens já ficam lá, né, vão lá malhar para deixar o corpo bonito, musculoso, né, barriga tanquinho, braço tal, né, mas precisa também buscar aquela parte da alimentação, do descanso, da atividade física adequada. Esse equilíbrio é muito importante. Mas dentro da especialidade, conforme a faixa etária, os homens também, urologia é muito importante. Né? Dentro do calendário, nós sempre assim, enfatizamos o Novembro Azul, né? Que a gente faz aquela campanha para os homens. Só que não é só no novembro, né, doutor? Os homens têm que procurar a unidade básica o ano inteiro. Né, porque a doença ela não é sazonal, ela não é de mês a mês, né? Então, assim, nós temos o urologista dentro do centro de especialidade, que é uma especialidade muito importante. E, assim, a gente faz, assim, a gente pede para que os homens procurem as unidades básicas, passem com o generalista, para que ele encaminhe para a urologia, para fazer o PSA. O PSA é exame bioquímico de sangue. Então, assim, só vai precisar de um exame mais específico se der alteração mesmo no PSA. Se não der, o doutor vai dar alta, vida que segue, mas se der, tem que tratar precocemente, porque tudo que é tratado precocemente, você vai ter mais qualidade de vida e mais chance de cura. Então, nós temos urologista sim, doutor. Gabi, essas especialidades, você poderia colocar assim em rede
nacional, quais são as especialidades e a forma mais adequada, a forma mais rápida para que nós possamos acolher as pessoas na especialidade. Sim. Né? Os passos. Por quê? Porque para que as pessoas não cheguem lá e falem, eu quero passar com o tal. Não. Existe uma forma, e essa forma é mais rápida. E você falou da questão dos mais médicos, que hoje são 31 mais médicos, e a importância deles para poder estar justamente acoplando e facilitando o ingresso nas especialidades. Aí, como na parte final do nosso bloco, você vai estar explicando isso para as pessoas realmente entenderem a modalidade mais rápida e eficiente para que ela possa alcançar essa especialidade. Sim. Hoje, dentro do centro de especialidade, nós já contamos com os especialistas de cardiologia, cirurgião geral, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, gastroenterologia, mastologista, o neuroadulto e o neuroinfantil, oftalmologia, ortopedia, otorrino, o pediatra, o pneumo, nós temos pneumo adulto, pneumologista adulto e infantil, psiquiatria adulto e infantil, temos o reumatologista, o vascular, o urologista e nós temos a ultrassonografia, que assim, o ultrassonografista ele faz diversos tipos de exame, tá? Então, obstétrico, ginecológico, abdômen total, vias urinárias, então, de tireoide. Como que faz para poder estar passando com o especialista? É o mesmo fluxo que era antes, nada mudou, que nós trabalhamos com a atenção primária. Então, o paciente passa na atenção primária nas UBS, passa com o generalista, que é com o médico da família. Ele vai abordar o paciente, vai entender a demanda que o paciente precisa e aí ele vai encaminhar o paciente para a especialidade se ele achar necessário. Como que funciona? Ele vai encaminhar, você deixa o seu encaminhamento dentro da unidade, a unidade vai escanear esse encaminhamento para a nossa central de regulação, porque hoje é um sistema informatizado, depois chega para a gente via malote e a gente prioriza conforme a necessidade que o médico pediu e o CID do paciente. É assim que funciona, doutor? Ótimo. E aí vale lembrar que é assim, agora eu vou passar a experiência médica aqui no programa Viva Mais Feliz com o Dr. Sato. Que é assim, estava vendo aqui a especialidade, por exemplo, de ginecologia. Vamos supor que uma mulher tem um problema de hérnia inguinal. Hérnia inguinal, ela com certeza terá que ser um tratamento cirúrgico. Mas quem é que vai operar? O ginecologista vai operar esta hérnia inguinal? Veja bem, se for um ginecologista que atuou na área de ginecologia e obstetrícia como eu, na minha formação é cirurgia geral, então o que acontece? A pessoa pode, realmente, o cirurgião geral, o ginecologista operar. Sim. Porque, no caso, esse ginecologista tem a formação de cirurgião geral. É a mesma coisa aqui. Então, tem 19 especialidades, de repente aqui vai avançar para 20 especialidades, 30 especialidades e assim por diante. Porque o médico ele pode realmente atuar como ginecologista, ele veio atuando e pode operar, ser o cirurgião geral. Esse cirurgião geral opera cirurgia ginecológica também, opera cirurgia oncológica, ou seja, ele amplia. E vamos ter vários profissionais neste segmento, desta forma, nesta modalidade. O que vale lembrar muito, e o que eu já ouvi, porque eu ando em Jandira todo, nos 4 cantos de Jandira, eu ando mas o médico lá, eu passei, ele falou que era ginecologista, aí depois ele estava atendendo meu filho, e depois ele está atendendo minha mãe, que é idosa, ele é geriatra, ele é ginecologista, e ele é cirurgião geral porque ele examinou minha hérnia, e assim por diante. Sim, exatamente. Por isso ele tem a especialidade, ele tem uma especialidade chamada médico da família. É um médico especialista e médico da família. Ele tem uma visão global de pediatria, de clínica médica, de ginecologia obstetrícia, de cirurgia geral. Ele tem uma visão global e que através da primeira consulta com ele, tanto da criança como do adulto, como do idoso, ele tem a seguinte prerrogativa, ele tem a qualificação para orientar as especialidades. E outras
outras modalidades médicas que vão estar orientando os especialistas, né? Então, e vale lembrar isso. Daí a importância desses 31 médicos especializados em medicina da família, médico da família. Eles são formados para isso. Então, eles vão atender a criança? Vão atender a criança. Sim. Vão atender o bebê. Mas, a partir dali, ele vai orientar para um pediatra que está orientado para a parte pulmonar, gástrica e assim por diante. Então, olha a importância. Parabéns, Gabi, pela sua orientação. E é dessa forma que, com certeza, as pessoas vão conseguir viver mais felizes. Gabi, mas muito obrigado mesmo por você ter aceito esse convite. Assim, eu costumo dizer que é um programa que nós fazemos fora do horário de expediente e você se predispôs, né? Eu sei que você trabalhou o dia inteiro hoje e aí você veio aqui ao meu convite para poder participar do programa para as pessoas, né? Para que nós possamos contribuir cada vez mais para as pessoas viverem mais felizes. Obrigado. E eu gostaria que você falasse em poucas palavras para a nossa população, para que eles também se sintam da mesma forma que estou sentindo agora. Estou me sentindo mais feliz de estar tendo essa colaboração do seu trabalho. Doutor, eu que agradeço o seu convite para participar do seu programa. É um prazer falar sobre saúde. É um prazer expor a nossa experiência, o que está acontecendo dentro do município. Então, eu peço para vocês que façam os exames preventivos, procurem a unidade básica de saúde, marque sua consulta, né? Então, assim, a unidade Programa Saúde da Família, é para acolher a família. E não esqueça que nós estamos no mês de julho, é mês de prevenção das doenças virais, das hepatites, do HIV, tá bom? Então é isso aí, muito obrigada, tenha uma boa noite. Olha, muito obrigado. E agora vamos estar nos preparando para a próxima semana. Na próxima semana temos mais programas voltados para a felicidade das pessoas. Viva mais feliz com o Dr. Sato.